pessoas, tudo bem? Vocês sabem o que faz um advogado previdenciarista? Então, a gente vai conversar hoje com o Thiago Alvarenga. Tudo bem, Thiago? Tudo bom, Nicolas. Nós vamos falar sobre isso. Por que você precisa de um advogado para aposentar? Por que é legal você ter aposentadoria? E você pode começar, não só de quando você começou a trabalhar, você pode começar, vamos supor, a partir dos 40 anos. Então, eu já vou começar a perguntar assim, Thiago, o que faz um advogado previdenciarista? Nicolas, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Olha, advogado previdenciarista, ele é aquela pessoa que geralmente vai brigar contra o INSS. O INSS é o maior réu da justiça brasileira. Se a gente olhar os dados, não tem ninguém que é tão processado quanto o INSS. E o INSS é processado por quê? O INSS é processado porque ele nega direitos. Às vezes ele nega o direito com razão, mas muitas das vezes ele nega direito sem base, por causa de um sem sistema. ter porquê. Por causa de um sistema que precisa negar direitos, porque são muitos processos, são muitos pedidos de aposentadoria, são poucos servidores ali. E o servidor, com medo de conceder um benefício errado, porque se ele concede errado, tem várias implicações que ele pode sofrer, né? Ele pode ser condenado por não ter dado bom uso ao dinheiro público, né? E aí, para não correr o risco de sofrer um processo depois, uma ação de regresso, uma forma assim de devolver ao erário o dinheiro que ele concedeu, o benefício que ele concedeu de forma errada, ele coloca a régua lá embaixo e sai negando todo mundo. Porque se eu tenho 200 processos na minha caixa e eu preciso resolver esses 200 hoje, obviamente eu não vou conseguir olhar todos com cuidado. E se eu não vou conseguir olhar todos com cuidado, na dúvida, melhor negar. Nega todo mundo. E aí isso já está enraizado. Já está enraizado e até mesmo assim, entre os advogados, a gente já sabe. Tem muita coisa que a gente vai pedir para o INSS porque a gente sabe que tem que pedir. Eu não posso chegar no judiciário, bater na porta e falar assim, juiz, me deu uma aposentadoria. Não é o juiz que tem que dar. Eu levo para o juiz o quê? Eu levo para o juiz um serviço mal feito do INSS e falo, olha, o INSS é o órgão que vocês escolheram para cuidar da aposentadoria. Ele não está trabalhando direito, ele errou nessa aposentadoria, eu preciso que você corrija, eu preciso que você conceda o benefício. E aí, o que deveria economizar acaba gastando mais, né? Porque o INSS, se trabalhasse direitinho, ele concederia. Você atingiu o direito, você contribuiu em cima de tantos anos, chegou em tal idade, você vai chegar no benefício que você tem direito. Não vai ter processo, não vai ter honorário de advogado, não vai ter juros, não vai ter correção monetária, nada. Agora, mas para que facilitar, né? Você pode dificultar. E outra coisa, Thiago, qualquer pessoa tem direito à aposentadoria. A gente estava conversando aqui antes, gente, e o Thiago falou assim, qualquer pessoa tem desde que ela contribua. Mas aí tudo bem, eu não contribuí minha vida inteira. Aí eu estou com 40 anos, eu comecei a contribuir, eu vou ter os mesmos direitos de uma pessoa que contribuiu a vida inteira. Olha, Nicolas, direito previdenciário, o que é o INSS? É Instituto Nacional do Seguro Social, é um seguro. Então a mesma mentalidade que você tem para o seu carro, a mentalidade que você tem que ter para o INSS. Se você estiver pagando, se você estiver contribuindo, você está seguro, você tem qualidade de segurado. Aí você pode acionar o seu seguro quando você precisar, seja porque você está numa idade avançada, seja porque você ficou doente. Então, todo mundo tem direito a aposentar? Não. Tem direito a aposentar todo mundo que cumprir os requisitos. Os requisitos envolvem o quê? Envolve pagar o INSS direitinho, e aí ou você paga diretamente, você vai lá e paga o seu carnê, ou o seu patrão paga o carnê para você, ou é uma contribuição indireta, igual dos trabalhadores rurais. Eu posso começar, se eu quiser. Se você quiser. Eu posso ir lá, assim, eu não dependo de uma empresa, eu sou autônomo. Eu posso ir lá, então, se eu quiser, eu posso ir lá e falar, eu vou começar a pagar. Pode. Na verdade, não é que você pode, você deve. A contribuição é considerada obrigatória. Eu sei que quem contribui, principalmente a gente, autônomo, é raríssimo o caso da pessoa que contribui certinho em cima do valor certo. Porque sempre tem uma coisa a mais para falar assim, depois eu pago. Depois eu pago. Porque nunca sobra, realmente nunca sobra.
Agora, é considerado sonegação você desenvolver uma atividade remunerada e você não pagar o INSS. Aí você fala, não, mas eu escolho se eu quero aposentar ou se eu não quero. Então, por exemplo, a pessoa tem um monte de imóvel, ela fala assim, não, a minha aposentadoria está nos meus imóveis, eu quero destinar todo o dinheiro que eu tenho para construir mais imóveis e gerir os meus imóveis e eu não preciso do INSS. Mas se você desenvolve atividade remunerada, você obrigatoriamente precisa pagar o INSS, porque o INSS é uma coisa assim que é solidária. Tem gente que no primeiro dia de trabalho cai da escada, quebra a coluna e fica permanentemente incapacidade de trabalhar em qualquer outra atividade. Essa pessoa nem contribuiu ainda, ela só entrou na empresa. Ela vai receber daqui 30 dias. Mas, no momento que ela foi contratada, ela está segurada. E agora o benefício de aposentadoria por invalidez dela vai ser pago pro resto da vida dela, ou até ela, enfim, algum milagre acontecer e ela melhorar. Ou seja, ela não está se aposentando com o dinheiro que ela colocou lá, não é o fundo de investimento dela que está rendendo e a cada mês ela pega um pouquinho dos resultados. Não é isso. Isso daí é aposentadoria privada. Aposentadoria privada você faz se você quiser. E a aposentadoria privada, ela te protege até o limite que que esse fundo existe. Thiago, você falou também que a pessoa caiu ou a pessoa, sei lá, deu um problema, tá muito na moda a síndrome de burnout. A pessoa tem. Aí de repente ela foi afastada. E aí o INSS nega. Ela foi afastada por um tempo, ficou e ela volta para fazer aquela revisão. Ele nega. E se ela continuar com o mesmo problema, ela tem uma outra forma de provar isso ou ela realmente vai precisar de um advogado? Aí, nesses casos de benefício por incapacidade, seja auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, é muito importante. Se você passou pela perícia do INSS, a perícia falou assim, não, imagina, você está ótimo, você pode trabalhar. Aí é o caso realmente você procurar um advogado, porque dentro do INSS, com as medidas que o INSS oferece ali, de resolver aquele impasse do próprio segurado, ele não vai te oferecer uma nova perícia. A chance de você ter uma nova perícia é com uma perícia judicial. E aí, chegar com uma perícia embasada, com um quesito bem feito, é o que o advogado prepara. O benefício por incapacidade, se foi negado uma vez... E na verdade não, qualquer benefício, tudo que o INSS fez, o INSS fez errado, a gente consegue corrigir na justiça. Né? E aí é independente de quem errou, se errou o cálculo, se errou o tempo de contribuição ou se errou a análise da perícia. Ó, gente, presta atenção nisso, porque isso é muito sério, isso é um direito seu, né? Então, o que você pode fazer? Se você não contribui, porque quem é funcionário é legal porque você tem isso já indiretamente ali, né? Já está incluído. A preocupação não é sua. Agora, se você não é, se você é um autônomo, se você não paga, começa a pagar, vai informar direitinho. E isso que o Thiago falou é muito sério, porque as pessoas têm esse negócio, não vai sobrar, nunca sobra. Tenta, você vai ver a diferença que vai fazer, porque é um direito seu, além de ser um negócio que você falou, que é sonegação, né, também. E outra coisa, eu vi que você citou também de forma indireta das pessoas que estão no campo, a contribuição rural, por exemplo. Como que funciona isso? Esses benefícios rurais, você falou assim que é de forma indireta, então a pessoa não pagou diretamente. Isso, porque a gente aqui da cidade, a gente tem duas opções, basicamente. Ou você paga o carnezinho, ou paga o boleto, ou o seu patrão paga na sua carteira de trabalho. O trabalhador do campo, ele não tem acesso a ficar emitindo guia, preenchendo guia, pagando INSS, até porque a renda do campo, ela não é remunerada. Por mais que você está ali plantando banana, criando porco, às vezes você até vende um pouquinho, não necessariamente. O segurado especial é aquela pessoa que sobrevive da produção dela na roça, no quintalzinho dela. Então, ela vai sobreviver, mas isso não significa que está sobrando dinheiro para ela. E como ele prova, então? Ele precisa de muito documento. O cliente esperto é cliente que guarda documento de que ele está na roça. Porque o INSS, ele não pode acreditar em todo mundo. A gente sabe, o ideal seria que o mundo fosse perfeito, que as pessoas não mentissem, ninguém tentasse ganhar vantagem em cima de ninguém. Então o INSS, ele é até muito duro. E ele está sempre partindo do pressuposto de que a pessoa está mentindo.
até entendo o lado dele, porque realmente há essa desconfiança, né? E acontece. Então, assim, o que eu preciso? Eu preciso do segurado que prova que é trabalhador rural. Não basta ser trabalhador rural, você precisa provar que é. Primeiro, tudo que ele vender, ele tem que ter um controle de venda, né? Geralmente tem uma notinha produtor, mas isso é para os maiores, assim, que tem algum tipo de arcabouço, que tem algum tipo de estrutura. Geralmente a pessoa ela não vai emitir uma nota fiscal. Ela vai vender para pequenos, para vizinhos, para feira, né? Mas ela tem outras formas de provar. Ela, por exemplo, sempre que ela for no hospital, antes de passar no hospital, você passa na recepção e passa o nome, o endereço, o CPF. Ali no endereço, se está escrito fazenda tal, você tem uma prova de que você está na roça. Se o prontuário foi bem preenchido e está escrito lavrador, aí você tem uma prova melhor ainda. E aí é com tudo. Prontuário médico, histórico escolar, o reservista dos homens. Não é só a venda do produto. Não, eu preciso provar a localidade, o endereço, a pessoa, enfim, ela pode até morar na cidade, mas ela precisa desenvolver essa atividade rural e ela precisa provar esse trabalho. Entendi. Ela não precisa provar a venda, porque muitos trabalhadores rurais não estão ali para vender, eles estão ali para sobreviver daquilo mesmo. Entendi. Né? Aquele ovinho que a galinha dá não vai ser vendido, ele vai ser comido, ele vai para mesa. E uma hora ou outra ele vai ter que aposentar. E tomara que ele aposente. A gente está agora nessa queimada toda. Goiânia está cinza. E está cinza há semanas. A gente sabe que não todas, mas grande parte dessas queimadas são, às vezes, intencionais para alargar, para criar pasto. Pasto para centenas de animais. A gente não está falando do trabalhador rural, do segurado especial. A gente está falando de grandes fazendeiros, enfim, de gente grande mesmo. Porque também é isso. Não adianta você trabalhar na roça, não adianta você ter fazenda. O caiado tem um monte de fazenda. Ele não vai aposentar rural. Aposenta rural quem tem a terrinha, ou trabalha na terrinha de alguém e sobrevive daquilo. E a aposentadoria vem como um consolo, vem como um agradecimento, de falar assim, nossa, você passou sua vida inteira na roça. Que bom! Agora você vai descansar e a gente mostra para a comunidade toda que vale a pena. Então, assim, não que vale a pena mesmo, assim, mas a gente mostra que essa pessoa não está desamparada. E aí os filhos não vão ficar com aquela correria toda, aquele sentimento de injustiça, de nossa, não dá para a roça não dá para nada, eu vou para a cidade. Se a gente tem esse êxodo muito grande, que a gente já tem, né? A gente já é um país urbano, mas se a gente apaga a figura do trabalhador rural, do segurado especial porque é o termo da lei, mas o que é o segurado especial? É aquela pessoa que tem a rocinha dela. Se a gente desestimula essas pessoas a continuarem na roça, a gente traz todo mundo para a cidade, não tem ninguém plantando ali, o país queima, a gente tem acesso a muito menos comida saudável, porque que a gente compra no supermercado, que a gente, enfim, a gente tem muitos latifundiários. Eles estão vendendo para fora do Brasil, estão vendendo para dentro, mas estão vendendo coisa ali, com muito agrotóxico, né? A melhor parte do bolo eles vendem para o mercado externo e a gente acaba se alimentando da pequena produção rural. Sabe uma coisa? Eu acho assim, as pessoas, às vezes, a gente tem muita preguiça de procurar algumas situações. Por exemplo, procurar os lugares que produzem, que compram de produtores pequenos, que são produtos orgânicos. Tá, pode até ser um pouco mais caro, você não vai conseguir comprar isso sempre, às vezes, mas procura, sabe por quê? Você está comprando de alguém que produz em pequena escala e que muitas vezes precisa de você que está em casa. Porque é igual o Thiago está falando, essas pessoas que produzem muita coisa em grande quantidade, a maioria vai para fora. E aí vai para fora, beneficia e volta como produto industrializado, né? Então é complicado. Thiago, se eu nunca contribuir, né? Eu tenho como participar desse sistema de alguma forma?
Olha, de certa forma, se você nunca contribuir, tem um pedacinho ali da Seguridade que serve para você. Agora, se você podia ter contribuído, não contribuiu, talvez você tenha problema. Então, por isso que é importante, contribua. A Seguridade Social é um sistema, tem três sisteminhas interligados ali. A gente tem a Previdência Social, que é para todo mundo que trabalhou e pagou a contribuição. Tem a saúde, que ela já é para todo mundo que precisar. Então, não tem nada de ridículo, não tem nada de ilegal de uma pessoa rica, uma pessoa que tem dinheiro, participar do SUS, tomar uma vacina no SUS. Porque não, o SUS ele realmente é para todo mundo, brasileiro, estrangeiro. Agora, para aquela pessoa que não contribuiu, porque não tinha condições, porque tem dificuldade financeira, porque ela realmente está lá na base da pirâmide social, ainda tem a possibilidade da assistência social, mas é uma possibilidade ingrata. É algo que ninguém quer depender, né? A assistência social é para quem? É para o idoso com mais de 65 anos. Então, assim, você pode ter 64 anos e está precisando muito. Não, vai ter que esperar até 65, ou você precisa ter uma deficiência grave. Né? E aí na deficiência grave entra criança, entra adolescente, não tem questão de idade não. Essa pessoa vai se cadastrar, vai fazer o CAD único, no mesmo lugar que faz o Bolsa Família, e essa pessoa vai pedir, ela vai pleitear um benefício assistencial, chama BPC, Benefício de Prestação Continuada. Mas todo mundo conhece por LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. E que é sempre por algum motivo, assim, a lei ou a necessidade mesmo, né? Aquilo é grave. É grave. Porque eu penso assim, um salário mínimo é pouco, 1.412. Mas se me oferecessem 1.412 agora, eu obviamente aceitaria. Né? Eu acho que não conheço ninguém que falar, não preciso, não quero. Todo mundo, pelo menos a gente, classe trabalhadora, se beneficiaria e gostaria de ter um pouquinho a mais. A assistência social não é pra gente. A assistência social não é para quem quer melhorar a renda. A assistência social é para quem, sem essa renda, não tem condição de se manter, de sobreviver. E não é nem que a pessoa não tem condição. A pessoa não tem condição e a família dela também não tem condição de manter. Então, é um programa super rigoroso, é um benefício super rigoroso, precisa passar por perícia. Perícia tanto para as pessoas com deficiência, passa por uma perícia médica. E tem todo um estudo social para saber onde que a pessoa mora, se tem esgoto, asfalto, quantos cômodos tem na casa. De vez em quando entram umas coisas assim absurdas. E aí o juiz ou o INSS nega o benefício porque a pessoa tinha um pacote de Ruffles na mesa e fala que se fosse pobre mesmo não comprava Ruffles, comprava micos. Mas tirando esses absurdos, porque assim, a gente tá falando aqui, é realmente a pessoa que tá ali abaixo. E alguém então vai. Ela tá precisando. Pra constatar isso. Na justiça geralmente vai. No INSS não dá conta de ir. Aí o que acontece? No INSS você vai até o INSS e explica como que é a sua casa. Fala como que você mora, fala que você passa dificuldade. Aí o INSS nega, porque geralmente nega bastante. E aí a gente vai pra justiça. Na justiça o juiz manda um cientista social, um assistente social para fazer a avaliação da casa. Thiago, eu já ouvi falar, tem uma expressão que é pente fino, eu até coloquei aqui. O que é pente fino? Isso é real e onde é que ele impacta? Olha, o pente fino é super real. Para que ele serve? Ele tá mais real do que nunca. O pente fino, ele é inspirado no pente fino de piolho. Né? A gente passa uma limpa em todos aqueles benefícios. Para ver se realmente aquela pessoa deveria estar aposentada daquele valor. A gente vê se tem alguém recebendo errado. É super justo que haja pente fino. Porque o INSS está pagando os benefícios com o dinheiro de todo mundo. Então é muito ruim que alguém receba indevidamente. Mas essa política do pente fino, ela trata o segurado praticamente como um parasita. Uma pessoa ali que precisa ser excluída e muitas vezes ela
enfim, muitas vezes ela não mentiu, ela não fraudou nada, ela está recebendo benefício legalmente, mas essa ação do governo de passar o pente fino para cortar gastos, que é o que está tendo agora. O Ministério da Economia falando, a gente vai economizar tantos bilhões fazendo pente fino. Então é aí que você fala assim, realmente essa pessoa precisaria de um advogado. Realmente precisa. Porque aí é bem mais sério do que só a contribuição. Porque você pode perder o que você está recebendo. Não é que você pode perder, você pode ter que devolver tudo que você recebeu. A gente está falando de contribuições, a gente está falando de benefícios de 10, de 15 anos. E se o INSS entender que você conseguiu esse benefício mediante fraude, não tem coisa de prescrição e decadência não, você tem que devolver tudo. E aí você fala para uma pessoa que está recebendo um BPC, não tem condição de comprar nada, você fala que ela tem que devolver 20, 30, 50 mil, a pessoa desespera. É importantíssimo, não brinquem assim com o INSS, acha que vai ser legal, que vai ser tranquilo, não acha que você dá conta de resolver isso, porque é isso que o INSS espera que você faça. Ele espera que você chegue com a sua sinceridade, com a sua roupa do corpo, com a sua ingenuidade de que você vai dar conta de resolver aquilo. Esse é o medo, tá? Que as pessoas têm um certo medo de órgão público, que pode ficar pior do que tá. A pessoa fala assim, para que eu vou mexer nisso? Pode piorar. Ou senão eles podem tirar. Então, assim, por isso que é necessário você procurar seus direitos mesmo. Procura alguém que mexe com o previdenciário. Porque a gente tem advogado igual médico. Então, igual a gente tem um médico ortopedista, cardiologista, dermatologista, a gente tem vários advogados também. Se perguntar alguma coisa de criminal, eu não vou saber responder, vou ter que perguntar para algum amigo. Agora, previdenciário é aquilo que eu escolhi estudar, aquilo que eu gosto de estudar, e a rotina. Tiago, teve a reforma previdenciária. Ela trouxe muitas mudanças e essas mudanças, é porque eu fico com medo das mudanças, porque parece que as mudanças nunca é boa, né? Nunca são boas para as pessoas. Não tem sido boas. Né? Não tem sido. Sempre é boa para o órgão, ou é boa para quem fez, né, a mudança, mas não tem sido mesmo. As reformas, desde a reforma trabalhista, previdenciária, dizem que a tributária vai ser boa, mas enfim, sobre a previdenciária, a gente trouxe quase todos os benefícios para um salário mínimo. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo mais e as pessoas estão contribuindo com menos. Quando você tem uma carteira assinada, o seu patrão paga quase o mesmo valor do seu salário em impostos, em taxas, em contribuições. E aí você tem ali enfim, você gera receita para pagar benefícios. O servidor público tem um desconto enorme também nas contribuições dele. Mas com o tempo, com a pejotização, com o pessoal começando a contribuir por conta própria, a obrigação seria contribuir em cima de tudo que eu recebi, mas a gente sabe que isso é impossível. As contribuições começam ali, 50 e 70 reais. Até 1.500, 2.000 reais você pode estar pagar de INSS. Ninguém dá conta. Então, a reforma veio para evitar assim o desastre. Né? Alguns benefícios sofreram muito. Pensão por morte sofreu absurdamente. Né? Quase toda pensão por morte agora vai ser salário mínimo. Outros benefícios não mudaram tanto. O que o pessoal fala, assim, quem é a favor da reforma, fala assim: olha, a maioria já não ganhava mais do que um salário mínimo. Então a gente não mudou a realidade da maioria das pessoas. Prejudicou quem? Prejudicou a pequena classe média, que ganhava 2 salários, 3, 4, e aí viu esse benefício sendo reduzido ali em 40%, 60%. E aí, querendo ou não, acaba impactando de alguma forma. Impacta o bolso dessas pessoas. Agora, para a pessoa que já recebeu salário mínimo, não mudou muita coisa, não. Mudou bastante assim. A idade da mulher aumentou. O tempo de contribuição do homem, antes ele precisava de 15 anos, agora ele precisa de 20. Então, igual você me falou, um cara de 40 anos, 50, pode preocupar de... Tá tudo perdido para ele? Ainda tem jeito dele aposentar? Tem.
O INSS hoje precisa de 15 anos as mulheres de contribuição, 20 anos os homens. O homem aposenta com 65. Então, se o homem se preocupou a primeira vez com a aposentadoria aos 45, ele começa a emitir as guias dele, não atrasa nem um mês, porque se a gente está falando... atrasar. Na verdade pode, né? Se a gente começou com 30, a gente só vai aposentar com 65, e você meio que já pensa assim, não vou aposentar com mais do que... Tô falando assim, é obrigatório, você deveria estar pagando todos os meses. Mas se você atrasar 1 ou 2, isso não vai mudar, você não vai aposentar antes por causa disso. Porque é diferente. Você pode até aposentar mais cedo, mas você precisa ter pelo menos 35 anos de contribuição. Se você não tem 35, você só vai aposentar por idade, que é lá os 65. Então, se você começou com 30, atrasar 1 ou 2 meses não vai dificultar a sua aposentadoria se você só quiser aposentar por idade mesmo. Agora, se você começou com 45 e você... Não é pra cada atrasar mês mesmo. que você deixar de pagar, é um mês a mais que vai atrasar seu benefício, né? Entenderam, gente? Então, assim, isso realmente é muito sério. Assim. Vamos tomar cuidado com isso. É um direito que você tem, precisa ser exercido. Chame um advogado, converse, tá? Cuidado com golpes. Nem todo mundo trabalha nessa área. Se você souber de alguém, tenta se informar sobre aquela pessoa, né? Porque não adianta, nem todos são flores, não é porque você chamou um advogado, não, tá? Tem muitos golpezinhos por aí, tem muita gente querendo ser esperta. Então, assim, se informe, é um direito seu. Thiago, a gente tem muito mais coisa para conversar, né? É o nosso tempo que é pouco, mas depois eu quero que você volte, a gente conversar mais sobre isso. A gente continua essa conversa depois. Porque é muita coisa para a gente saber, porque quando se envolve direitos, não é só direito não, tá, gente? São deveres também. Mas quando envolve direitos e deveres, parece que sempre uma coisa puxa a outra. Então a gente vê que o assunto não é tão fácil de conversar, né? Ele é amplo. Pelo contrário, tudo passa pelo direito em algum ponto. Aquela pessoa que sabe o que ela precisa fazer, ela também sabe o que ela precisa receber em volta, em retorno. Tem muita gente que leva uma negativa do INSS como realmente a última opção de conseguir algum benefício. Às vezes a pessoa nem sabe que ela pode discutir isso na justiça, ou ela pode recorrer isso dentro do INSS mesmo. Aquela pessoa que está mais esclarecida, ela não aceita um não quando ela sabe que ela tem direito. É por isso que a gente precisa espalhar a conversa. E não briguem à toa, não, sabe por quê? Porque às vezes a pessoa está ali, ela só é um funcionário do lugar. É por isso que é legal um advogado, porque é ele que vai brigar por você. Às vezes você vai lá, briga com a pessoa, não vai resolver nada e a pessoa ainda dificulta a sua vida, né? Então resolva, procure de forma correta seus direitos, se informe e você vai ver que as coisas não são tão complicadas assim, tá bom? Thiago, obrigado. Obrigadíssimo. Tá? Obrigado pela presença, obrigado por ter vindo e a gente vai trazer você aqui de volta. Estou sempre à disposição. Tá bom? E é isso, procure direitos e também vamos dar uma olhadinha nos deveres, tudo que você tem que fazer, o que você tem que contribuir, o que você tem que pagar. Igual a gente falou que a partir de 40 anos, mas a gente está falando a partir de qualquer idade. Se informe, comece a pagar para você aproveitar e usufruir disso, tá bom? Pelo amor de Deus, eu não falei que comece a contribuir só aos 40 anos. Tem coisas que a gente não prevê. Então, assim, você pode quebrar o pé, 40. Você pode quebrar o pé, você pode quebrar o pescoço, você pode ficar com depressão e não conseguir sair de casa. Se você não tiver pagado o INSS daquele mês, ou pelo menos dos últimos 12 meses, você não tem qualidade segurada. Mas que você bateu um carro sem seguro, ninguém vai te defender. Então, como você não sabe quando você vai precisar, é melhor pagar e torcer para não usar. A gente nunca sabe. Porque eu falo assim que plano de saúde, seguro, são coisas que a gente paga para não usar. É uma coisa que não é pra gente usar, né? Seguro de vida ninguém quer usar. Ninguém quer usar, né? Então, assim, é uma coisa que a gente paga para ter aquilo ali, mas a gente não quer usar. Então, só se informe. Tudo que vocês quiserem, se informarem, vocês vão perceber que as coisas ficam mais fáceis, tá bom? Foi isso, nossa conversa de hoje. Vou trazer o Thiago aqui de novo e aguardo vocês no próximo programa.